Olá, meu irmão, quero saudá-lo com a graça e com a paz do Senhor, amém, irmãos? Nós vamos para mais um conteúdo da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Canaã. Meu nome é Marcelo França e hoje eu quero conversar com você, meu irmão, estudando um texto da Palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 16, o verso de número 33, um verso bastante conhecido nosso, onde o Senhor Jesus diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meu querido irmão, aflição é algo normal no nosso dia a dia, algo que pode acontecer. Jesus disse: no mundo sim, passaremos por aflições. Aflição é aquele sentimento ruim, aquela angústia, um sentimento intenso, algo que muito nos atrapalha, pois nos traz tristeza. De repente, essa aflição ela pode estar vindo por uma causa ou por uma coisa, e estamos passando por ela direta ou indiretamente. Talvez seja um problema que ou nós ou um ente querido esteja passando. Imagine uma doença, por exemplo, uma doença grave. É motivo para nos trazer aflição. Algum ente querido sendo diagnosticado com uma grave doença. Isso traz aquele sentimento ruim, aquela angústia. Então sim, pode ser que você ou você conheça alguém que esteja passando por um momento difícil, um momento de aflição. Talvez seja um relacionamento conturbado que você esteja passando e isso esteja te afligindo. Talvez seja um problema financeiro e isso também nos atrapalha bastante, nos deixa aflitos, esse tipo de problema. Talvez essa aflição venha em um grau mais elevado ainda. Você esteja aflito, pois está passando por um período de luto. Algo muito difícil que também todos nós estamos sujeitos a passar. Mas Jesus diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus queridos irmãos, nós sabemos que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Quando nós lemos a palavra do Senhor, a palavra nos mostra que o Senhor sim, Ele governa, Ele sustenta todas as coisas. Então nada foge do controle dEle. E a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, como entender quando passamos por esses momentos difíceis? Quais são as respostas? Por que passamos, então, por dias tão difíceis, dias de aflição na nossa vida? Meu querido irmão, talvez nós não conseguimos encontrar todas as respostas. Certamente, algumas respostas só serão esclarecidas quando o Senhor Jesus voltar, quando assim Ele nos buscar, quando estivermos certamente na presença dEle, aí não teremos dúvida alguma, pois tudo será esclarecido. Mas o que é muito importante para nós não termos dúvida nesse momento, nesses dias que vivemos, é que sim, Deus continua no controle de todas as coisas. Isso é um motivo para nós não ficarmos aflitos, não ficarmos desesperados diante de uma situação difícil que de repente estamos passando. Então, meu querido irmão, de repente perder um ente querido, uma pessoa, um amigo, alguém que nós gostamos, isso é algo realmente terrível. É algo que só quem passa por isso sabe explicar a dor. E Jesus sabe qual é essa dor. Jesus passou por um momento assim, ele perdeu um grande amigo. A palavra de Deus nos mostra que Jesus, ele sofreu sim pela morte do seu amigo Lázaro. Então podemos observar no Evangelho do Senhor Jesus, Evangelho de João, capítulo 11, no verso de número 32, que está escrito que ele se agitou no espírito. Então o Senhor Jesus se agitou no espírito, ele se perturbou, ele ficou aflito com aquela situação de perder um grande amigo. Jesus chora. O verso 35
do Evangelho de João, do capítulo 11, diz que ele chorou. Então Jesus, sendo o Filho de Deus, aquele que tem todo o poder, também sentiu tristeza, sentiu esse momento de dor e chorou. E meu querido irmão, não há nada errado em chorar, não há mal nenhum em chorar. Mas nós que somos crentes no Senhor, que somos filhos de Deus, precisamos ter a certeza, meu querido irmão, que a morte, ela não é um fim. A morte do crente não é um fim, é apenas uma etapa. Jesus, ele já venceu a morte. Então Jesus nos mostra que esta etapa, ela já é vitoriosa. O crente, aquele que morre em Cristo Jesus, a palavra diz que ainda que morto viverá eternamente. Então, meu querido irmão, a nossa vida, ela não se resume apenas a esse momento que estamos passando, a esses dias, esses anos que vivemos aqui. Mas a nossa vida, ela é eterna. É uma vida na presença do Deus Todo-Poderoso. Então, mesmo sentindo, sim, momentos de aflições, de angústia, que é natural no nosso dia a dia, nós temos que ter a certeza que o nosso fim já está escrito na agenda de Deus. E esse fim, ele é maravilhoso. Na verdade, esse fim, aqui neste plano onde vivemos, é um recomeço para vivermos a glorificação na presença do Pai. E lá é um local maravilhoso, é o que o Senhor Jesus nos diz, pois Ele venceu a morte. A cruz do Calvário foi um momento, uma passagem, uma etapa necessária para que o Senhor Jesus nos trouxesse vida. Jesus morreu na cruz e ali o seu sangue precioso sendo derramado naquela cruz estava nos lavando o meu pecado, lavando o pecado do irmão e assim nos tornando limpos para que nós pudéssemos de novo nos achegar à presença do Senhor. Então Ele se reconcilia conosco por meio do Filho, por meio de Cristo Jesus. Isso é muito maravilhoso, meus irmãos, porque Jesus vence a morte, no terceiro dia Ele ressuscita, sobe aos céus, se assenta ao lado do Pai e governa todas as coisas, intercede poderosamente por nós. Por isso, meu querido irmão, Jesus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 14, que Ele preparou morada para nós. É o que Jesus diz, Ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor preparou lugar para o crente, preparou lugar para o seu filho, e este lugar é maravilhoso, é um lugar novo, é um lugar sem dor, é um lugar sem doença, sem lágrima, sem choro, sem aflições. Então, de repente, meu querido irmão, você esteja passando sim por um momento difícil, por um dia ruim, um dia mau, e esse dia já vem se prolongando. Você vem passando por um tempo por essas provações, por essas lutas, por isso está aflito. Mas saiba que Deus tem o controle de tudo e Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. O local que Ele preparou é maravilhoso e está descrito em Apocalipse. Apocalipse 21, no verso de número 4, está escrito: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, pois a antiga ordem já passou. O sofrimento acabará, meu irmão. A dor cessará, as aflições irão cessar. É um local de alegria, é um local de gozo, é um local de exaltação do nome do nosso Senhor. Glorificaremos ao Deus Todo-Poderoso a todo tempo,
contemplaremos a sua face, face a face. Que benefício nós teremos, meus irmãos, como somos bem-aventurados. Então, não desanime em dias difíceis, não desanime em dias de aflições, porque Ele tem algo muito maior, muito melhor preparado para mim e preparado para você, meu irmão. Não porque apenas dizemos, eu aceitei Jesus, não porque apenas falamos, mas porque verdadeiramente cremos, porque verdadeiramente temos nossa vida transformada, porque cremos que Ele é nosso Senhor e assim obedecemos. Então, meu irmão, se de repente passa pela sua cabeça em dias difíceis que você esteja passando, que Deus está distante de você, que Ele se esqueceu de você, tire isso. Não permita que isso faça morada na sua mente ou no seu coração. Deus é bem presente. A palavra dele diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então, sim, você não está sozinho. Ele está contigo. Ele é o bom pastor. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Percebe que mesmo quando você passa por dias difíceis, o que você pode chamar de vale, de deserto, é o que o salmista diz, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, Deus é o Deus consolador, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias de aflições, Ele está presente e Ele te restaurará. Sua vida será renovada e esse é um processo que vem acontecendo em nós a cada dia. Creia nisso, meu irmão, creia em Deus, não desanime em dias difíceis, Ele continua no controle de todas as coisas. E nós, crendo nessa palavra, recebendo de Deus essa certeza que Ele é o nosso Consolador, isso trazendo no nosso coração a paz, o que nós precisamos fazer agora? É levar esse mesmo consolo às pessoas que ainda não sabem disso. Por isso eu quero finalizar esse momento lendo uma passagem onde o apóstolo Paulo diz essas palavras. O apóstolo Paulo, ele escreve em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 3 e no verso de número 4, onde o apóstolo Paulo vai dizer, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então você, querido, que já recebeu essa consolação de Deus, que já conhece essa verdade bíblica do nosso Senhor, agora tem a oportunidade de consolar aquele que ainda não tem essa verdade esclarecida, ou aquele que até tem essa verdade clara no seu coração, mas hoje está passando por uma angústia, por um dia de aflição. Leve a palavra, leve a paz a essa pessoa e console esse momento de tribulação com a mensagem do Deus Todo-Poderoso. Deus trabalha nas nossas vidas assim. Ele usa uma pessoa para abençoar a outra pessoa, pois a palavra de Deus, ela é poderosíssima. O Evangelho é um Evangelho salvador, é um Evangelho que nos faz continuar caminhando e assim um dia toda essa aflição, toda essa angústia cessará e glorificaremos o Deus Todo-Poderoso para todo e sempre na eternidade. Isso é motivo de alegria, meu irmão. Eu encerro então esse momento dizendo que esses dias de aflições certamente irão cessar, vai acabar. Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, toda dor, todo sofrimento, tudo isso cessará e a alegria vai estar presente na eternidade e você poderá contemplar assim a face do Senhor. Glória a Deus por isso. Então eu oro a Deus para que o Senhor nos dê essa certeza, continuemos com esse caminho, glorificando o nome de Jesus para todo e sempre. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, que o Senhor nos abençoe.
Amém.